Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzinho e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário BCFF11. Mais especificamente, a gente vai falar de um ponto muito importante, que tem muito investidor perdendo dinheiro investindo nesse fundo imobiliário porque acabou que não percebeu o óbvio. Mas antes de tudo, vamos só explicar brevemente o que é um FOF, o que é um fundo de fundos. Basicamente, ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. A ideia de um FOF é ser já uma carteira completa de investimentos. Então, na verdade, em vez do investidor ficar ele mesmo escolhendo os FIIs que ele quer ter em carteira, ele delega isso para uma gestora, que por sua vez vai ter um fundo de fundos, e essa gestora que vai fazer então aí uma escolha especializada nesses fundos imobiliários que, na visão dessa gestora, estão mais interessantes para se investir. Então, essa que é a ideia por trás de um FOF. E isso gera pontos positivos e negativos. E vamos falar sobre isso agora. Como pontos positivos, a gente tem uma gestora profissional, ou seja, pessoas que vão passar o dia inteiro analisando fundos imobiliários, entendendo o mercado de fundos imobiliários e vão tomar aí as melhores decisões, na visão dessas pessoas, para gerar aí o maior retorno para o investidor. E qual que é a principal vantagem para o investidor? Poxa, que o trabalho dele vai ser muito menor. Ele não vai ter que precisar ficar analisando vários e vários fundos imobiliários. Ele vai precisar apenas ler o relatório gerencial do FOF que ele comprou e tentar entender se a gestora está ou não fazendo um bom trabalho na escolha daqueles fundos imobiliários. O que é um trabalho extremamente mais fácil e mais rápido do que o próprio investidor ficar lá caçando as melhores oportunidades do momento. Mas obviamente, como tudo na vida, um FOF ele também tem pontos negativos, que é a dupla taxação. Ou seja, você é taxado nesses fundos imobiliários que o FOF compra, e quando eu digo taxado, entenda-se por taxa de gestão e taxa de performance, e depois, quando você recebe os seus dividendos no FOF, você sofre essa dupla taxação. Você sofre de novo essa taxa de gestão e essa taxa de performance. Ou seja, você acaba pagando mais taxa pelos seus investimentos. Só que se a gestora estiver fazendo um bom trabalho, pelo menos em teoria, essa dupla taxação vai ser compensada pelos bons resultados que essa gestora vai trazer. Porque qual que é a principal ideia do FOF? Você está delegando os seus investimentos para uma gestora profissional na tentativa de você ter um retorno acima da média de mercado. Então, para você, tudo bem ter essa dupla taxação, tudo bem você pagar taxa de administração e de performance duas vezes, se no fim da história você tiver um retorno acima da média de mercado. Então, se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se você tiver um retorno abaixo da média de mercado, aí a coisa começa a ficar um pouco chata, porque você está pagando uma gestora profissional para fazer um trabalho para você e ela não está fazendo direito. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque será que faz sentido você ter cotas de um FOF que não bate o mercado? Será que faz sentido você ter cotas de um FOF que historicamente tem retorno abaixo do IFIX? Lembrando que o IFIX é a média de fundos imobiliários, então quando a gente fala de um retorno acima do IFIX, a gente está falando de um retorno acima da média de vários fundos imobiliários. Quando a gente fala de um retorno abaixo do IFIX, a gente está falando de um retorno abaixo da média para o investimento em fundos imobiliários. E aí, será que faz sentido para o investidor ter cotas de um FOF que tem retorno abaixo da média de mercado? Poxa, então a gente está pagando por uma gestora para eles fazerem o melhor trabalho possível e eles estão fazendo um trabalho ruim, ou seja, um trabalho que fica abaixo da média. Será que faz sentido esse tipo de investimento? Bem, e quando a gente olha o BCFF11, a gente vê uma coisa muito interessante. Quando a gente olha a rentabilidade dele nos últimos 10 anos e compara com a rentabilidade do IFIX, que é a média, a gente vê que o IFIX nos últimos 10 anos deu mais de 130% de retorno, enquanto o BCFF deu apenas 40%, que é um retorno muito abaixo da média. Ou seja, nos últimos 10 anos, o BCFF não fez boas escolhas de investimento, o que resultou aí em um retorno abaixo da média de mercado. Mas quando a gente olha uma janela de apenas 5 anos, a gente percebe a mesma coisa. A gente percebe que o IFIX valorizou mais de 50%, enquanto que o BCFF valorizou apenas 37%. Um pouco mais do que isso, 37,6%, para ser um pouco mais preciso, mas ele ainda valorizou abaixo da média de mercado. E quando a gente olha num cenário de 2 anos,
aqui a curva um pouco muda, porque agora sim o BCFF nos últimos 2 anos passou a gerar um rendimento acima da média de mercado, nos últimos 2 anos um rendimento aí de quase 20%, enquanto a média de mercado foi ali muito próxima de 17%. E esse resultado aqui pode fazer muita gente pensar de forma errônea que agora o BCFF começou a ser um fundo interessante, que vai performar acima da média de mercado. E quando a gente para analisar um pouco melhor, a gente vê que não é bem assim. Porque esse retorno acima da média de mercado nos últimos 2 anos tem muito a ver com o que estava acontecendo com o BCFF e também com o Brasil como um todo, há 2 anos atrás. Então, se a gente pegar 2 anos atrás, lá na metade de 2021, a gente vê que esse fundo imobiliário vinha caindo bastante devido aqui à alta de juros. E por conta disso, ele estava extremamente barato há 2 anos atrás, o que resultou que nesse período de 2 anos ele tenha uma rentabilidade acima da média. Então, o que acontece quando a gente analisa o BCFF? A gente vê que ele não tem, de forma geral, uma rentabilidade acima da média de mercado, mas em momentos muito específicos, se você comprar ele extremamente barato, como era o caso de 2 anos atrás, você até que consegue um retorno interessante. E esse daqui é o grande conhecimento do vídeo de hoje, que às vezes você precisa ter um pouco de noção dos seus investimentos e olhar como eles performaram no passado para tentar entender um pouco mais o futuro dele. Então, se, poxa, nos últimos 10 anos ele não gerou uma boa rentabilidade, o que ele vai mudar para gerar uma boa rentabilidade para os próximos 10? Será que ele vai mudar muita coisa? Será que ele não vai mudar tanta coisa assim? Então, isso que é o investidor tem que ficar muito atento. E esse vídeo vai chegando ao fim e até um próximo vídeo.